PEC dos benefícios aprovada, mas os parlamentares têm que votar hoje ainda o veto do presidente àquele ressarcimento que estava previsto para os estados com a perda da redução do ICMS. E aí, Rodrigo Orengo, fecha a agenda essa semana, é isso? Bom dia. Muito bom dia, Ellen. Bom dia a todos. É o último compromisso, viu, Ellen? Depois é férias, é recesso, os parlamentares só voltam em agosto, então tem uma última mobilização, tem que ter quórum aqui, aquela sessão de congresso, tem que ter senador, tem que ter deputado, e é um desafio grande aqui, porque ontem a gente já viu, até o regimento ele foi mudado para garantir o quórum, porque muitos parlamentares já tinham voltado para os estados, e aí não tinha como voltar para marcar a presença, e tiveram que abrir uma nova sessão. Aí o presidente da Câmara deu um drible lá no regimento, mudou em cima da hora, permitiu a marcação de presença à distância e também a votação à distância, o que já estava previsto. E aí conseguiu avançar com a PEC dos benefícios, né? Votou, encerrou, como estava previsto, sem grande dificuldade. Quando chegou na hora de votar, tinha o apoio da oposição. A oposição fazia ali mais uma obstrução, né? Quanto ao trâmite, ao ritmo, ao rito processual, né? Mas na hora de votar, a oposição votou a favor, não queria ficar com aquela marca lá de votar contra aumento de auxílio, criação de auxílio, mesmo com vedação legal. Mudaram a Constituição e fim de papo. Inclusive, o que se prevê aqui em Brasília, né, uma manifestação, inclusive, do Ministério da Economia, assim que o Congresso Nacional promulgar, e não vai demorar, já tem liberação de recurso. Vão colocar a máquina para rodar aí para começar a liberar recurso. Agora, Ela, em relação ao veto, tinha um acordo, né, e os prefeitos e governadores ficaram muito irritados quando o presidente vetou lá um trecho da proposta que estabelecia que, por exemplo, aqueles investimentos que os estados fazem com saúde e educação, né, tem lá um mínimo que está estabelecido na Constituição, na legislação, o governo federal iria garantir o ressarcimento para os estados para que não deixassem de investir em áreas essenciais, como saúde e educação. A partir do veto, o cálculo feito aqui por parlamentares, governadores, prefeitos, técnicos, é um prejuízo aí, pelo menos uma perda de arrecadação de 30 bilhões de reais, né? Muito dinheiro, né? Tem uma pressão grande aqui em relação ao Congresso Nacional para que esse veto seja derrubado. Tem que lembrar, a palavra final não é do presidente. Quando o presidente veta, os parlamentares ainda podem derrubar o veto e obrigar o governo a fazer esse ressarcimento. A gente está falando, obviamente, daquela política de redução de limite de ICMS, ou seja, os estados deixam de arrecadar, ficam com menos recurso em caixa para fazer frente a obrigações com, por exemplo, saúde e educação, né? A partir do veto, o presidente teve uma mobilização e a gente vai ver agora. Aqui em Brasília, uma última votação e depois fecha a conta, os parlamentares só voltam em agosto, né? E aí vão ficar focados aí nas campanhas. A gente está falando de um ano eleitoral, está todo mundo de olho em reeleição, né? Então, o desafio hoje é mobilizar e ter gente aqui para votar um veto importante, tem pressão aí de governadores e prefeitos.